Essência feminina, onde sua luz encontra sua coragem. Há um lugar secreto onde toda mulher pode repousar sua alma, um lugar invisível, mas real, onde o medo não encontra espaço e as preocupações perdem a força. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo, o abrigo perfeito descrito no Salmo 91. Imagine-se agora entrando nesse refúgio. As portas se fecham suavemente atrás de você e, de repente, o barulho do mundo fica distante. O peso que você carrega nos ombros começa a se dissolver, como se mãos invisíveis retirassem cada fardo, um por um. Aqui, sua respiração se acalma, sua mente encontra silêncio e sua alma sente segurança. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, é uma promessa viva. Ele fala de asas que te cobrem, de um escudo que te protege, de uma fortaleza que nunca falha. E quando uma mulher se refugia nessas palavras, ela descobre que não importa o caos ao redor, há um espaço onde o coração dela permanece intocável. Hoje, você é convidada a mergulhar nesse abrigo sagrado, não como quem apenas lê um salmo, mas como quem o vive. Permita-se sentir cada palavra como se fosse um manto envolvendo o seu corpo, trazendo paz à sua mente e força ao seu espírito. Aqui, no esconderijo do Altíssimo, você não apenas sobrevive, você floresce. Se você sente que essa mensagem fala ao seu coração, curta esse vídeo para fortalecer sua fé e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso. Quando uma mulher decide se abrigar na presença de Deus, algo invisível acontece. Ela passa a carregar dentro de si uma atmosfera diferente. É como se um escudo a envolvesse, guardando não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. O Salmo 91 descreve isso como habitar sobre a sombra do Onipotente. Essa sombra não é a ausência de luz, mas a manifestação de uma luz ainda maior, que não permite que nada externo ameace sua essência. Pense em todas as vezes em que você se sentiu sobrecarregada, cercada por responsabilidades, inseguranças ou medos. Agora, imagine que ao invés de enfrentar sozinha, você é envolvida por um abrigo invisível, firme e impenetrável. É isso que a presença de Deus oferece, um refúgio constante, que não depende das circunstâncias, mas da confiança que você deposita nele. Essa presença protetora não significa que os ventos não soprarão, ou que as tempestades não virão. Significa que mesmo quando os ventos sacodem as janelas da sua vida, você permanece de pé, porque existe uma fortaleza invisível sustentando você. E essa fortaleza não é feita de pedra, mas de promessas. Promessas eternas que nunca se quebram. Para cada mulher que habita nesse esconderijo, o medo perde poder. A ansiedade não encontra morada e o coração aprende a descansar, porque sabe que existe um Deus maior cuidando de cada detalhe, inclusive daqueles que ninguém mais vê. É nesse lugar secreto que sua alma encontra paz, e é nesse abrigo que você descobre que não caminha sozinha. Toda mulher conhece o peso das batalhas invisíveis. Não apenas as responsabilidades do dia a dia, mas também as lutas internas que muitas vezes ninguém percebe. A insegurança, a cobrança silenciosa, a sensação de não ser o suficiente. O Salmo 91 traz uma promessa que atravessa o tempo e alcança essas feridas ocultas. Ele te livrará do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa.
Essas palavras não falam apenas de perigos externos, mas também das armadilhas que tentam prender o coração. Quantas vezes você se sentiu aprisionada pelo medo do futuro, ou pelas vozes que dizem que você não vai conseguir? A promessa de Deus é clara. Nenhuma armadilha é forte o bastante para impedir uma mulher que escolhe confiar nele. Quando você se apoia nessa verdade, algo muda dentro de você. O que antes parecia peso se torna leveza, porque agora você não precisa carregar sozinha. Cada passo é sustentado pela certeza de que existe uma mão invisível guiando seus caminhos, desviando você de perigos que nem sequer percebe. Essa promessa não apenas protege, ela fortalece, porque uma mulher que sabe que está guardada se torna livre. Livre para sonhar sem medo, livre para recomeçar, livre para acreditar que o melhor ainda está por vir. E essa liberdade é o que transforma o coração cansado em um coração renovado, pronto para florescer novamente. A vida de uma mulher é marcada por incertezas. Há dias em que tudo parece escapar do controle, em que o silêncio da noite traz mais perguntas do que respostas. É nesse cenário que o Salmo 91 revela um segredo poderoso. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Imagine-se como uma criança que, diante do medo, encontra abrigo nos braços da mãe. Esse é o retrato do cuidado divino. Não importa o tamanho do caos, há sempre um lugar de descanso reservado para você. Um refúgio onde o barulho do mundo não consegue entrar, onde as preocupações não têm autoridade e onde sua alma pode finalmente respirar em paz. Essa confiança não é algo abstrato, ela é real, prática e transformadora. Quando você acredita que Deus cobre a sua vida, os pensamentos que antes geravam ansiedade começam a perder força. As vozes que tentam roubar sua paz ficam distantes. O coração, antes acelerado pelo medo, passa a bater no compasso da esperança. Uma mulher que descansa sob as asas de Deus não é fraca, pelo contrário, ela se torna inabalável, porque sua força não vem da pressa em resolver tudo sozinha, mas da serenidade de saber que existe alguém maior cuidando de cada detalhe. Essa confiança é o segredo para enfrentar os dias difíceis, sem perder a calma e para viver os dias bons com gratidão ainda maior. O Salmo 91 traz uma declaração que toca fundo no coração feminino. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essas palavras nos lembram que a vida é feita de noites escuras e dias desafiadores, mas também nos revelam que não precisamos enfrentá-los sozinhas. Quantas vezes você já se deitou com a mente cheia de preocupações, sem conseguir descansar? Quantas vezes começou o dia sentindo um peso das responsabilidades antes mesmo de levantar da cama? A promessa de Deus é clara. Não importa se o medo surge em silêncio durante a noite ou se aparece de forma repentina no meio do dia. A sua presença é um escudo constante. Essa proteção não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que nenhuma delas tem poder para destruir você. É como se uma muralha invisível cercasse a sua vida, afastando o que não vem para o seu bem. Isso transforma completamente a maneira de viver. A mulher que entende essa verdade não desperdiça suas forças com o medo, porque sabe que não há escuridão que resista à presença de Deus. E quando essa presença se torna real no coração, até os dias mais difíceis se tornam suportáveis. O que antes era desespero se torna coragem.
O que antes era insegurança se torna confiança. E o que antes era solidão se transforma em companhia. Porque onde a presença de Deus habita, nenhum mal tem espaço. O Salmo 91 nos garante: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Essas palavras não falam apenas de números, falam da dimensão da proteção que envolve a vida de quem confia. Como mulher, talvez você já tenha sentido o peso de lutar batalhas que pareciam grandes demais para suportar. Batalhas externas, como responsabilidades, cobranças e desafios. Mas também batalhas internas, como insegurança, medo e o silêncio das próprias dúvidas. A promessa não é que você nunca enfrentará as guerras, mas que, mesmo em meio a elas, permanecerá de pé. A vitória não está no fim da luta, está no fato de que nada tem poder para te derrubar quando Deus é o seu refúgio. Essa palavra é um convite para você parar de se enxergar como vulnerável e começar a se ver como alguém guardada por uma força maior do que qualquer ameaça. A mulher que acredita nessa verdade não se perde no desespero quando as circunstâncias parecem desmoronar. Ela permanece firme porque sua confiança não depende do que os olhos enxergam, mas do que o coração crê. E é essa fé que transforma medo em coragem, fraqueza em força e incerteza em esperança. Essa é a vitória que o Salmo 23 revela: permanecer de pé quando tudo ao redor parece cair. É a lembrança de que, por mais que as tempestades cheguem, você está debaixo de uma proteção que nenhuma força contrária pode romper. Quando uma mulher encontra refúgio no esconderijo do Altíssimo, algo dentro dela começa a mudar. A prosperidade que ela experimenta não é apenas material, mas espiritual, emocional e mental. O Salmo 91 não fala apenas de proteção contra perigos físicos, mas da liberdade para crescer, criar e viver em plenitude. Imagine cada decisão da sua vida sendo tomada com clareza e confiança. Os pensamentos que antes geravam ansiedade agora são guiados por sabedoria. As escolhas que pareciam difíceis se tornam naturais, porque você está conectada a uma presença que orienta cada passo. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna uma consequência natural de estar alinhada com o propósito divino. Essa riqueza não se limita a bens ou dinheiro. É a capacidade de viver sem amarras, de expressar seu verdadeiro eu, de servir com generosidade, de criar, construir e liderar com propósito. Quando a alma está leve, a mente renovada e o espírito em paz, tudo flui de forma mais harmoniosa. O que antes parecia impossível se torna alcançável, e o que parecia distante se aproxima de forma segura e constante. Cada mulher que habita nesse esconderijo descobre que prosperar é um ato de fé, coragem e alinhamento com Deus. É deixar de lutar contra o mundo e começar a caminhar na direção do seu destino com confiança. É compreender que a verdadeira riqueza surge quando você se posiciona sob proteção divina e permite que a sua vida seja guiada por Ele. A verdadeira mudança começa de dentro para fora. O Salmo 91 nos mostra que, antes de tudo, é preciso habitar no refúgio do Altíssimo. É nesse espaço sagrado que a mente encontra clareza, o coração encontra paz e o espírito encontra força. Toda mulher que se permite essa conexão descobre que nada externo pode determinar seu valor ou limitar seu futuro.
Muitas vezes nos sentimos presas a padrões antigos, medos silenciosos ou crenças que nos impedem de avançar. Mas o abrigo de Deus rompe essas correntes invisíveis. Ele nos ensina que prosperar não é lutar sozinha, mas permitir que sua presença conduza nossos passos. Cada pensamento negativo, cada insegurança ou dúvida é transformada, substituída por coragem, confiança e determinação. Quando você se posiciona nesse lugar, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma declaração de poder. É como se cada palavra que sai de sua boca estivesse alinhada com uma força maior, capaz de abrir caminhos e dissolver obstáculos. Você percebe que as derrotas temporárias não são sinais de fracasso, mas convites para crescer, para aprender e para se fortalecer. Essa transformação interior é a chave para uma vida plena. Uma mulher que vive nesse estado entende que nada pode ameaçar sua paz quando está ancorada no Altíssimo. Ela se torna livre, firme, consciente do seu valor e do propósito que Deus colocou dentro dela. É aqui que a fé, a ação e o desejo se unem, criando um campo poderoso que atrai bênçãos, proteção e prosperidade de forma constante e segura. Agora é o momento de colocar tudo isso diante de Deus, de se posicionar com fé e declarar sua presença no esconderijo do Altíssimo. Feche os olhos e sinta cada palavra como se estivesse sendo gravada no seu coração. Diga para si mesma: eu escolho habitar na proteção divina. Eu não temo o futuro, porque minha vida está segura nas mãos do Criador. Nada externo pode me derrubar, nada invisível pode me aprisionar. Permita que cada pensamento de medo, dúvida ou insegurança seja liberado. Cada ferida antiga, cada palavra que te diminui, cada bloqueio que parecia eterno, entregue agora nas mãos de Deus. Sinta a libertação acontecendo, como se correntes invisíveis estivessem se quebrando, uma a uma. O Salmo 91 promete proteção, livramento e liberdade. E essa promessa se manifesta quando você decide confiar plenamente. Visualize-se caminhando com coragem, clareza e determinação. Sua mente renovada cria planos, sua fé ativa caminhos e seu espírito livre permite que a prosperidade flua. Você não está mais reagindo à vida, está construindo sua história, com a certeza de que cada passo é guiado e protegido. Essa oração não são apenas palavras, é um manifesto de posicionamento, de autoridade sobre sua própria vida. Ao terminar, sinta a transformação interior. Respire fundo. Reconheça a força que nasceu dentro de você e a certeza de que a proteção divina acompanha a cada momento. A partir de hoje, você caminha confiante, livre de amarras, pronta para prosperar e cumprir o propósito que Deus plantou em seu coração. Você é protegida, guiada e preparada para viver plenamente. Mulher poderosa, lembre-se, sua paz interior transforma sua realidade. Escolha hoje habitar no esconderijo do Altíssimo. Liberte-se de tudo que te prende e comece a agir com fé, coragem e propósito. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam dessa mensagem e comente abaixo: eu vou transformar minha realidade. E vamos juntas nessa nova caminhada. Canal Essência Feminina, onde a sua luz encontra a sua coragem.